Olá, meus irmãos, graça e paz, paz eterna. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui juntos nessa noite para mais um tema da palavra, do Evangelho, que já foi pregado no mundo inteiro e hoje nós vivemos esse reino, as maravilhas que foi feito lá no primeiro século. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem se você gostou. Eu quero agradecer pela sua vida, por você fazer parte desse canal, que a cada dia temos crescido. E é sempre um prazer poder reunir com vocês para falar dos feitos de Cristo para a humanidade hoje. Para quem não me conhece, meus irmãos, eu sou Simar de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer falar com vocês no Brasil, no mundo, em qualquer parte que esse vídeo chegar. Nós estamos com um tema aqui nessa noite: Deus restaurou o seu reino. E o texto que nós escolhemos para nós meditarmos, esse tema ele é meio comprido, mas você vai entender realmente o propósito de Deus, como Deus perdeu o reino e como esse reino é restituído na vinda de Cristo lá. Mateus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. O que João pregava? Arrependimento para que o reino chegasse, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O ministério de arrependimento, meus irmãos, ele durou aquele período de João até o início do Evangelho, quando Cristo vem e é manifesto ali, depois que é batizado, e chega na cruz. O ministério de arrependimento, ele acaba. Ali entra a reconciliação. Paulo nunca mandou ninguém arrepender. Paulo diz: vocês foram reconciliados. Então precisamos prestar atenção nesses detalhes, para não estar pregando hoje um evangelho de arrependimento. Nós já estamos no reino, já vivemos o reino, eles foram reconciliados, nós já nascemos nesse reino, nós precisamos reinar, mortificar essa carne e reinar no Espírito. Por que o reino estava chegando? Deus não era o rei? Porque se João Batista estava pregando que era chegado o reino, por que o reino era chegado? Com certeza esse reino foi perdido lá atrás, é o que nós vamos ver. Como Deus perdeu o reinado, para que logo na frente, lá no Evangelho, Deus traz esse reino novamente. Nós vamos entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor e disse-lhe: então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizer, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Então você pode observar que até aquele momento Israel não tinha um rei. Quando os israelitas olham para as outras nações, eles sentem inveja nas outras nações, porque ele tinha um rei que era Deus, mas eles não viam esse rei. Então eles queriam um rei físico. Foi quando então eles rejeitam o governo de Deus, e aí passa a ser um governo dos homens. A monarquia veio para Israel com um propósito também divino, porque como Deus
seria rei da terra se não tivesse uma monarquia. Então você pode ver que além de o israelita pedir um rei, mas também já estava dentro do propósito de Deus para que na frente manifestasse o Rei dos Reis para aniquilar aqueles governos do homem e Cristo pudesse dominar o reinado e entregar novamente o Pai. Salmos de número 110, versículo 1, que diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se em seu trono, à minha direita, e eu derrotarei todos os seus inimigos. Eles serão humilhados diante de vocês. Versículo 2. O Senhor dará o cetro de seu poder, começando por Sião, e dirá: domine no meio dos seus inimigos. Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. Então, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo da planta dos vossos pés. Então, quando os israelitas pedem um rei, Deus já tinha uma promessa que ele resgataria esse reinado novamente. E nós vamos observar que esse reinado foi resgatado lá na frente mais. Então Amós 9, verso 11 diz assim: naquele dia reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruína. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu reerguirei, e ela terá novamente a sua antiga glória. Então, Amós já tinha profetizado que Deus restauraria o tabernáculo de Davi. Por quê? Saul, quando assumiu o reinado, foi um reinado segundo o coração dos homens. Eles pediram um rei, mas não foram eles que escolheram aquele rei. Deus escolhe um rei para eles, o jeito que eles precisavam, o rei que eles mereciam. Porque eles pediram um rei, mas eles não tiveram prazer. Deus apresentou apenas um rei para eles, para que exortasse eles, para que ensinasse ele, castigasse ele. Depois Deus chamou um rei segundo o seu coração. E desse rei, do trono de Davi, levantaria um, que o seu reino nunca teria fim. Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder. O governo de toda a terra é ele. O governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz, e ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Então, Deus já tinha profetizado, preparado um rei que ia assentar no trono de Davi, não fisicamente, como os israelitas esperavam, mas seria um trono espiritual para que toda a nação se dobrasse diante daquele governo e dissesse: só o Senhor é Deus. Atos capítulo 15, versículo 16, diz assim: depois disso, voltarei
e construirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruína, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Então era uma profecia também que lá em Atos o Estevão estava citando isso ali. Para que também o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então ali era uma promessa que Deus restauraria a tenda de Davi e os gentios pudessem encontrar a Deus, porque os gentios não eram contados como povo de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: devido ao juramento de Deus, Jesus é a garantia de uma aliança superior. No sistema antigo, era preciso haver muitos sacerdotes, a fim de que, quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com os outros que ocupavam o lugar deles. Então o sistema antigo era assim, o sacerdote morria, outros assumiam o lugar. E era assim até chegar aquele que com uma oferta só, ele aniquilaria o pecado de uma vez por todas. Foi quando Deus restaurou, realmente tirou a iniquidade daquela terra em apenas um dia. Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz assim: entretanto, do seu filho ele diz: o seu reino, ó Deus, durará para todo sempre. Seu decreto são sempre justo e reto. Então, Deus ali, quando perde o reinado, nasce também uma promessa que Deus restauraria o seu reino, o tabernáculo de Davi caído, ele assentaria no trono, o menino nasceria e o seu nome seria grande, Emanuel, Deus com eles, hoje Deus conosco. Então o reino de Deus, as pessoas estão esperando hoje que Deus vai reinar um dia na terra. Se o reino dele não é físico, meu irmão, o que falta para Deus reinar hoje? Se ele já está sentado no trono, se o reino dele é no Espírito, então o que falta ainda? Infelizmente, as pessoas estão esperando Jesus voltar para reinar. Jesus é Espírito, ele vai voltar em um corpo de novo e o olho vai ver. Mas se a Bíblia diz que todo olho verá, e os cegos então vai ver? Todo olho era todos aqueles que estavam em Israel, que ia ver a destruição, o juízo que Deus trouxe no ano 70 lá. Lucas 17, versículo 20, nós vamos ver como era esse reino. Todos tinham expectativa que como seria esse reino, como ele iria acontecer, quando ia começar esse reino. Jesus vai explicar a eles. Lucas 17, versículo 20. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Quando alguém vai ver o reino de Deus? Nunca, porque ele não vem acompanhado com sinais. As pessoas até hoje, no século 21, eles estão querendo ver um sinal do reino de Deus. Nunca vai ver, porque Jesus disse que não vem com aparência. O 21. Não se poderá dizer, começou aqui, neste lugar, ou ali, naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Cristo não era físico. Se o reino de Cristo não era físico e nem é, como alguém vai ver o reino? Nunca.
João 18, 36, que diz assim: então Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse os meus seguidores, teria lutado quando eu fui preso pelos líderes judeus. Mas o meu reino não é daqui. Quando Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, qual era o mundo? Era aquele mundo de Adão. Era um mundo físico. O mundo dele é um mundo, o reino dele é um reino espiritual. As pessoas estão pensando que quando Jesus disse que o meu reino não é aqui, então as pessoas não acreditam que Deus estabeleceu o seu reino aqui na terra. Então eles pensam que o reino não é aqui, mas está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo físico, os meus discípulos, os meus servos, guerreariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo físico. É no Espírito. Eles receberam um reino. Paulo disse que eles receberam um reino. Se o reino não tinha chegado, como Paulo então tinha recebido um reino? Hebreus 12, 28. Visto que nós temos um reino que não pode destruir. Sejamos agradecidos, servindo a Deus com coração grato e com santo temor e reverência. Então Paulo tinha recebido já, porque Cristo, quando João vai dizer, é chegado o reino de Deus, Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. Depois da cruz passou para dentro, porque era a presença de Cristo na vida deles. Esse reino é um reino de paz e alegria. Romanos 14, 17, que diz assim: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz, a alegria que vem do Espírito Santo. Então, o que é o reino hoje, estimado? Paz, alegria, gozo no Espírito Santo. As pessoas hoje que não têm essa paz, não têm essa alegria no Espírito, ainda que têm dificuldade na carne, mas quando, apesar de todas as lutas, toda dificuldade, quando existe uma paz, um gozo no Espírito, você está no reino de Deus. Você está usufruindo desse reino, porque o reino já foi estabelecido. Todos já estão nesse reino, mas nem todos os homens estão desfrutando desse reino, porque a carne talvez está reinando no lugar do Espírito. Então nós somos corpo, alma e Espírito. Se o reino é no Espírito, como uma pessoa que vive nas práticas mundanas da carne, como eles vão viver esse reino? Eles vivem o seu mundo, o mundo da carne. Eles não estão reinando. Eles fazem parte do reino, que o reino foi estabelecido no primeiro século, e eles não conseguem reinar. Vivem uma vida atribulada porque não entenderam que o reino é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Esse reino não teria fim, mas Deus assumiria ele novamente. Então o reino não teria fim, mas Deus assumiria ele novamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Quando o salmista diz que assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos meus pés, dos pés deles lá, Paulo conhecia de cor o Antigo Testamento e ele escreveu com certeza baseado no Salmo 110, que diz assim: depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder, porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então o salmista diz: senta à minha direita, até. Então
Paulo entendeu muito bem essa questão que Cristo reinaria até que todos os seus inimigos fossem destruídos. E quando que os inimigos de Cristo foram destruídos? No ano 70. Quando veio a guerra, veio a destruição de Jerusalém, o templo de Jerusalém vem abaixo, e ali os inimigos de Deus é destruído. Então, quando aquilo acontecesse, a manifestação de Filho acabaria e ele devolveria o reino ao Pai. E o 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se Cristo não entregou o reino ao Pai, e se os inimigos de Deus não foram destruídos, então a morte também não foi destruída. Jesus subiu a cruz à toa, não venceu morte nenhuma. Nós estamos aqui rodando a muralha de Jericó. O verso 27. Porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu esse poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganhado a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sobre a ordem daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, Cristo precisava reinar até que colocasse todos aqueles inimigos, aquele governo que Saul assumiu lá, o governo humano. O Cristo veio como Deus para julgar todos aqueles poderes e entregar novamente o reino ao Pai. Quando ele vencesse a morte, destruísse os inimigos, e ele voltaria novamente à categoria do Pai. A manifestação de Filho acabaria, porque nós entendemos que o Verbo se fez carne e habitou entre eles. E agora, o Verbo desfez e voltou a ser novamente Deus. É fácil de entender, mas as pessoas pensam que Jesus está sentado até hoje à direita de Deus. Só existe um Deus, meus irmãos, que usou essas três manifestações, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus é Espírito hoje, ele sempre foi, mas ele precisou ser manifesto como carne, para trazer a glória do Pai. Então todo joelho se dobrará. Quando acontecesse aquilo, que os inimigos de Cristo fossem destruídos, Cristo entregaria o reino ao Pai, então se cumpriria o que está escrito em Filipenses capítulo 2, que as pessoas pensam que vai ser nos dias de hoje ou num futuro incerto. Já viu espíritozinho lá render joelho? Filipenses 2, 9, que diz assim: contudo, foi por causa disso que Deus os elevou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é quem? É o Senhor, é o próprio Deus, para a glória do Deus vivo. Então, Deus trouxe o reinado na pessoa de Cristo. E quando os inimigos fossem destruídos, então todo joelho, toda a liderança humana se dobraria diante daquele governo, e Deus assumiria novamente o reino que ele perdeu lá em Saul. E ele reina hoje pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e de Jesus Cristo, que revela fielmente
toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Então, João está escrevendo que Jesus, ele derramou sangue por nós ou por eles? Porque quem estava debaixo da condenação, debaixo da lei, era eles. Então o sangue foi derramado por eles. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdote de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Então está aí, meus irmãos, esse pequeno estudo. Deus perdeu o reinado em Saul. Teve uma promessa que do trono de Davi nasceria um que dominava para sempre. João Batista veio anunciando: é chegado o reino de Deus. Paulo diz: recebemos um reino que não pode ser abalado, mantemos firme. Perguntaram Jesus quando é que o reino ia vir. Jesus disse que o reino não vem com aparência física e nem exterior, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então hoje, Simã, qual é a nossa posição? Meus irmãos, o reino de Deus já chegou há 2000 anos. Cristo reina pelo século dos séculos. O que nós precisamos entender hoje é que nós já nascemos nesse reino. Nós somos filhos do reino, mas às vezes nós estamos vivendo como mendigo. Esse reino é paz, alegria, esse reino não é maldade, esse reino não é bebedeira, esse reino não é orgia, esse reino é um reino de paz, de consciência e de temor a esse Deus que trouxe essa maravilha ao nosso entendimento. Você hoje não deve nada para ninguém a não ser o amor. Então esse reino tem que ser levado a sério. Esse reino está na sua mente, sabe que você é um filho e você precisa praticar a justiça, não para ser salvo, mas com a mente salva para que o mundo possa ver realmente que nós estamos nesse reino. E esse reino ele vai durar eternamente. A nossa passagem aqui é por pouco tempo, mas nós já estamos no reino eterno. A morte foi morta e nós, quando descemos a sepultura, vamos continuar vivendo também pelo século dos séculos. Um abraço, melhor noite a todos.